Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuar ao nosso Deus, para ofertar o nosso coração, tudo aquilo que somos ao nosso Pai Celeste. E o próximo cântico que nós vamos cantar agora diz que a gente precisa aprender a descansar no Senhor. Parece uma notícia boa, e é uma notícia boa, mas infelizmente nós lidamos muitas vezes conosco mesmo, querendo ter o controle das coisas, enquanto Deus está pedindo que a gente descanse nele, que a gente confie nele. E isso é maravilhoso quando a gente aprende a descansar no Senhor. Temos uma outra vida, um outro estilo de vida, e isso só é possível porque Deus mostra na sua palavra o quanto é importante aprendermos todos os dias a confiar nele. Vamos cantar essa música agora, Não Tenha Sobre Ti, que ela possa falar ao seu coração nesse momento. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém, amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, para exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Nós nos achegamos a Ti porque nós carecemos de Ti, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, Pai. E nesse momento nós pedimos ao Senhor que nos ensine cada dia mais a confiar, a nos entregarmos ao Senhor, a descansarmos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar falando conosco no decorrer desse culto, ó Pai. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a porção do Senhor que será trazida nessa noite, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10, uma passagem bem conhecida no meio cristão. Livro de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 38 ao versículo 42. Diz assim:
Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe, Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa não é a história somente de Marta e Maria, como a gente sempre costuma estudar. Na verdade, essa é uma história minha, sua, de homens, mulheres, de jovens e crianças que vivem nesse mundo de Marta, que é mais comum de existir, né? Esse mundo que nós vivemos hoje, de muitas mudanças, de inovações, de correria, de uma vida acelerada, de uma agenda repleta, cheia, né? De coisas óbvias, de coisas, de necessidades, vamos dizer assim, legítimas, né? Situações óbvias, situações legítimas e necessárias que você realmente precisa fazer. Só que isso, quando a gente começa a olhar essa agenda cheia, a gente cai na gente, né, aquele cansaço, e aí a gente começa a murmurar, e quando a gente percebe, a gente está como Marta: Senhor, não te importas comigo? Olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. E isso é interessante porque enquanto a gente está falando, né, Senhor, não te importas, Jesus está respondendo: pouco é necessário, ou uma só coisa é necessária. Por vezes a gente está querendo fazer uma grande obra de alguma coisa, né, pode ser no reino de Deus mesmo, ou no trabalho, e por vezes Deus quer apenas que a Layala ore. Quem vai fazer aquela organização é a outra irmã. Aquela bênção de organizar é da outra irmã, e da Layala é apenas a oração. Então, por vezes, o que a passagem de Deus está dizendo é que haverá vezes que nós seremos chamados, convidados a colocar a mão na massa. Mas, por vezes, Deus está querendo que a gente faça uma só coisa, que é orar, que é esperar, que é descansar. Então, precisamos aprender com essa palavra de Jesus, né, esse poder prático, vamos assim dizer, de que uma coisa só importa. E o que é essa coisa que só importa e que Maria soube e escolher? E a palavra de Deus diz que essa parte, ela escolheu a boa parte, e essa não será tirada. É a comunhão com o nosso Deus. Essa é a única coisa e mais importante coisa necessária na nossa vida no dia de hoje. E se você for parar para pensar, eu gostaria de deixar assim com você duas aplicações sobre essa passagem. Não estamos aqui para julgar Marta ou julgar Maria. Marta, ela tem as suas qualidades, assim como Maria tem. Haverá ocasiões em nossas vidas que nós precisaremos, como eu disse, colocar a mão na massa. Por outras vezes, precisaremos nos deleitar na presença de Deus, buscando Ele em adoração. Mas o fato o poder prático de uma só coisa é necessária. Pouco é necessário, uma só coisa é necessária. É a comunhão com Deus. Então, a primeira aplicação convide Jesus para reinar sobre a sua vida, para reinar sobre o seu dia. Ah, Layala, mas eu já faço isso, eu já sei disso. Não, queridos, eu estou falando de algo prático, no seu dia a dia. Não estou falando do momento que você aceitou Jesus, convidou Jesus para entrar no seu coração. Eu estou falando do nosso dia a dia, diário. Eu acordo pela manhã e eu convido: Senhor Jesus, me ajude nesse dia, me ajude a tomar as decisões, me ajude, me dê a direção. Isso é
fazer com que o Senhor Jesus reine sobre todo o seu dia e sobre toda a sua vida, porque senão, daí a pouco a gente vai estar, né, com essa agenda repleta de afazeres, de coisas óbvias, de necessidades legítimas, mas distantes de Deus. E certamente, se estiver ocorrendo dessa forma, o cansaço virá, a murmuração virá, o trabalho se tornará um fardo para nós. E uma segunda aplicação é: peça a Deus para lhe mostrar o próximo passo. Convide o Senhor para reinar na sua vida ali durante aquele dia. E, Senhor, me mostre qual é o próximo passo. Em Provérbios 16:1 diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E no versículo 3, lá embaixo, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor as tuas obras. Ou seja, Senhor, qual que é o próximo passo? O que o Senhor quer que eu faça agora? Eu tive uma experiência interessante no decorrer dessa semana, que eu precisava contratar uma pessoa para prestar um serviço para mim, e durante todo o dia eu procurei várias pessoas e só havia recusa, e todos que falavam para mim que não era possível, chegavam a dizer para mim que encontrar uma pessoa com aquele perfil era quase que encontrar uma agulha no palheiro, né? E eu me lembrei dessa passagem, né, dessa palavra. Eu não preciso de várias pessoas, eu preciso só de uma pessoa. E se eu não estou encontrando, o meu Deus pode encontrar. E eu me lembro que eu orei e pedi a Deus: Senhor, qual é o próximo passo? Eu não tenho condições de fazer sozinho, eu preciso contratar alguém para me ajudar. Foi tão interessante que eu me lembrei de uma pessoa e essa pessoa me passou o contrato de uma outra pessoa. E foi muito, assim, bacana a conversa, porque quando a pessoa disse sim para mim, eu não acreditei, assim, eu achei que já ia dizer não. E, nossa, você disse sim. Nossa, então eu tenho que agradecer a Deus. Deus ouviu minha oração e eu estou muito feliz. Então, pense sobre isso. Essa passagem faz parte de um audiobook que eu, com as minhas amigas, eu tenho compartilhado com as meninas do discipulado, com familiares, com colegas de trabalho, porque nós temos muitas pessoas vivendo, né, nesse mundo de Marta, querendo ter um coração de Maria, mas vivendo no mundo de Marta. E o livro fala isso, né? Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Tem sido muito edificante essa palavra, e eu queria encerrar com essas duas frases que tem no livro. Se ficou algo para trás, é porque não estava nas mãos de Deus. O que não foi feito naquele dia é porque não era necessário. Pense sobre isso. Seu dia pode ser interrompido por ordens divinas. Pense sobre isso, irmãos queridos. Vamos buscar aplicar isso diariamente nas nossas vidas. A gente acha que a palavra de Deus é só para você ler ali, ou não, a palavra de Deus é para a gente aplicar no dia a dia das nossas vidas. E eu tenho certeza que, se nós fizermos isso, nós vamos nos surpreender, né? Que nós possamos estar seguindo esse direcionamento do Senhor, lembrando que uma coisa só basta. Se eu tenho muitas coisas para fazer no dia de hoje, uma coisa só me basta: é começar o meu dia com o Senhor Jesus. E o próximo cântico que nós iremos cantar diz: perto quero estar. Que possamos começar o nosso dia aos pés do Senhor Jesus, porque realmente não há melhor lugar para se estar. Junto aos teus pés.
estarmos na presença do nosso Deus, poder erguer a nossa voz em adoração. Que realmente nós possamos, durante toda essa semana, meditarmos nas palavras que foram ditas nessa noite. E eu gostaria de encerrar esse momento de louvor e adoração, de cânticos, com essa música que diz: eu quero te servir, eu quero te obedecer. Que realmente esse possa ser o desejo do nosso coração, viver a vontade do Senhor, refletir, né, a verdade do Senhor Jesus e da sua palavra. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, que todas as palavras que saíram dos nossos lábios em forma de canção possam se chegar até o teu trono de graça, que elas possam ser aceitas diante do Senhor como de fato um desejo do nosso coração, de estarmos cada vez mais perto do Senhor, independente das circunstâncias, que possamos realmente viver a tua verdade, que possamos servir ao Senhor, obedecer ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma.
Ó Deus querido, nos ajuda, Senhor, a dia descansarmos no Senhor. Que possamos acordar, despertar pela manhã e sentir a presença do Senhor no decorrer de todo o dia, conduzindo cada passo, cada decisão, cada escolha que nós tenhamos que tomar, Senhor. Queremos que a presença do Senhor inunde todo o nosso ser. Ó Deus bendito, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, e é por isso que queremos cada vez mais descansar no Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor dessa terra para as nossas vidas. Como diz na Tua palavra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos confiar todas as nossas obras a Ti, ó Pai. Fica conosco, Pai, usa o Teu servo para trazer a mensagem do Senhor, que ela possa nos impactar, que ela possa transformar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa realmente inundar o nosso ser, de modo que possamos, ó Pai, no nosso dia a dia exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor, essa nossa oração no nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez na EBD Online. Nós passamos recentemente pela data em que comemoramos o Natal e dentro de menos de uma semana já chegará o ano de 2021. Então nós gostaríamos de fazer uma reflexão hoje sobre esse ano de 2020, como foi um ano diferente e bem difícil para muitos de nós. Foi um ano cheio de desafios, novos desafios aos quais nós não esperávamos. E então nós gostaríamos de compartilhar um pouco aquilo que nós pudemos aprender, receber, aqueles que têm acesso ao nosso cada dia de Natal, com um tema que foi muito oportuno para este ano, que foi Natal, a vitória sobre o medo, do nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes. Gosto muito de devocionários, sempre a gente tem muito o que aprender. São ali gotas a cada dia, né? Para que possamos crescer na palavra do Senhor. Como ele mesmo coloca, que um marco desse ano foi o medo. E por que o medo? Justamente por causa da pandemia, da Covid-19, que veio sem precedentes na história e nos pegou de surpresa. Mas não a Deus, não ao nosso Deus. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco. Este ano em que o novo coronavírus abalou todo mundo, inclusive o nosso país, tanto com a questão da saúde pública, quanto com a questão da recessão econômica, nós tivemos que enfrentar muitas dificuldades. E isso trouxe ansiedade e temores aos nossos corações. Então, se você quiser saber esse estudo na íntegra, pode estar lendo o devocionário completo. Hoje nós trataremos alguns dos pontos que ele destaca como alguns dos temores que podem assolar a nossa alma. E como nós podemos ter a vitória sobre esse medo. Jesus é a nossa esperança. E o Natal é justamente o anúncio dessa boa nova. Então, Jesus que veio para nos dar vida, e não simplesmente vida, mas vida em abundância, veio nos dar segurança e também a paz que excede todo entendimento. Nós queremos, com Jesus, saber que nós podemos vencer todos os medos. Mas gostaríamos de refletir um pouquinho sobre a mensagem que desde o primeiro Natal, que foi a chegada, a vinda de Jesus até nós, o reino de Deus entre nós, trouxe essa mensagem de não temermos. E como que isso pode se aplicar a nós hoje? Primeiramente, o medo do impossível. Temos na passagem de Lucas 1,13 a seguinte escrita: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Quem faz esse anúncio a Zacarias é o anjo Gabriel.
Zacarias, o pai do futuro precursor do mestre João Batista, ele então veio naquele momento a receber uma notícia de algo impossível, né? Sua esposa já era bem chegada em idade e ele não esperava mais, né, ter um filho. E o anjo veio trazer esse anúncio. E justamente quando nós pensamos que não há mais saída, nós vemos que nós não precisamos ter medo, e sim fé, porque o impossível aos homens é possível a Deus. E nós não precisamos nos desesperar, pelo contrário, nós precisamos esperar em Deus. Não deixemos de orar, porque aquela era uma resposta de oração daquele casal. Eles oraram a vida toda, parecia já ser algo impossível, assim como foi a Abraão, quando Deus o prometeu ser pai de uma grande nação. E naquele momento oportuno, Deus veio e respondeu à sua oração. No tempo oportuno, Deus virá e responderá também à nossa oração. Esse é o primeiro ponto, o medo do impossível. O segundo ponto seria o medo do inexplicável. O mesmo anjo, Gabriel, veio em outro momento a outra pessoa, no caso aqui a Maria, e anunciou. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Lucas 1:30. Então, como parecia que a notícia tinha chegado em um tempo muito tarde a Zacarias, pelo contrário, agora parecia que a notícia do nascimento de um bebê tinha vindo muito cedo para Maria. Ela ainda era virgem e ela estava como se fosse no tempo de hoje noiva, né, de José. E então ela, ao receber aquela notícia, ela poderia ficar temerosa. Poxa, como eu vou dar à luz a um filho sendo virgem? Como será a minha reputação? Como ficará a minha reputação e de meu noivo na sociedade? Mas não, ela creu em Deus e ela então confiou nas palavras que o Senhor tinha dito através daquele seu servo, o seu anjo, e ela então não temeu. Assim como Zacarias também confiou, teve fé e não temeu. Nós podemos ver que desde o primeiro Natal, desde o prenúncio do primeiro Natal, nós temos essa mensagem: não temas. E ali é quando o Verbo se fez carne, né? Quando Deus deixou a sua glória, deixou o seu trono através da pessoa do Filho, e então, como Filho de Deus, veio até nós. O Eterno entrou no nosso tempo, o transcendente se tornou imanente. Então, nós também não precisamos ter medo, nós precisamos saber que só Ele, somente Jesus, pode remover do nosso coração o medo. E o terceiro ponto seria o medo do desconhecido. Em Mateus 1:20 lemos: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então agora foi o mesmo anjo Gabriel trazendo a mensagem, a notícia a José, que então seria o esposo de Maria, né? Para que ele soubesse que ela não era uma noiva infiel, pelo contrário, ela era serva do Deus Altíssimo e tinha achado graça perante o Senhor. E o que estava sendo gerado no seu ventre era obra do Espírito Santo, não de uma traição. E aquilo que poderia gerar também temor em José, não somente na sua reputação, mas também em relação à da sua futura esposa, veio trazer paz, porque somente Deus pode nos dar a paz. E assim como eles, nós podemos descansar o coração em Deus. A mensagem do Natal é o remédio mais eficaz para debelar todo o medo da nossa alma. E o próximo ponto é o medo do sobrenatural. Quando veio o anjo e falou ali aos pastores: não temais,
eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas 2:10. Nós vemos que as primeiras pessoas que receberam essa notícia do nascimento de Jesus naquela primeira noite de Natal foram os pastores, que estavam ali apacentando seus rebanhos, né, nas montanhas de Belém. E assim como o anjo apresentou a eles, né, a mensagem do recém-nascido Salvador, Cristo Senhor, nós também precisamos repassar essa mensagem a todos que estão ao nosso redor, a todos que o Senhor nos dá o prazer de poder apacentar e pastorear. Num mundo tão atordoado pelo medo, nós precisamos proclamar as boas novas de que em Jesus nós temos plena salvação. E várias outras lições nós podemos ter neste devocionário, vai ficar aí um gostinho de quero mais para vocês verem cada uma dessas lições, mas eu gostaria de chamar também a atenção para mais duas delas, que seriam o medo de comemorar o Natal, que nós sabemos que muitas pessoas ficam receosas, será que nós podemos comemorar ou não essa data, já que nós não temos certeza se realmente foi nessa época que Jesus veio ao mundo, né? Será que isso não é uma forma de comercializar uma data cristã, ou até mesmo de tentar trazer uma data cristã para uma cultura de um mundo não cristão? Enfim, existem vários argumentos, mas o que nós gostaríamos de dizer é que é uma data que nós comemoramos, ainda que seja de forma simbólica, no nosso calendário de hoje, mas lembrando que é uma data que realmente existiu, né? O nascimento de Jesus, naquele momento, como é relatado pela palavra do Senhor, a plenitude dos tempos, né? Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele preparou toda a história da humanidade para esse momento. Então, em Lucas 2,14, nós lemos que glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Toda a história da humanidade, né? Como eu disse, até o nascimento de Jesus foi uma preparação para a sua chegada, a plenitude dos tempos. O seu nascimento foi celebrado com alegria. Anjos e homens se alegraram, céus e terra celebraram. A mensagem do Natal é a mais auspiciosa notícia vinda do céu à terra. Jesus é o Salvador, o Messias, o Senhor. Essa mensagem é a única capaz de interromper o medo avassalador que assalta o coração humano. Então não tenhamos medo, tenhamos fé. É por isso que o mundo se esforça para desfigurar o verdadeiro sentido do Natal. Querem camuflar esse verdadeiro sentido, sejam com Papai Noel, sejam com luzes, sejam com outras coisas que tiram o foco daquilo que deveria ser o centro, o próprio Jesus, o próprio aniversariante. Em virtude de tantos acréscimos e desvios, precisamos recristianizar o Natal e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, Jesus Cristo. Nós também temos a questão, como falamos deste ano, ser um ano de pandemia, né? E o medo das catástrofes. Nós lemos em Lucas 21:11 que quando Jesus está falando, né, da escatologia, ele profetiza: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Nós temos passado por isso, nós temos vivenciado isso. E desde que o pecado entrou no mundo é que as catástrofes têm feito parte da história da humanidade. E essas catástrofes, elas não são simplesmente gemidos da natureza, não são apenas questões naturais. Elas não vêm casualmente, mas estão sob controle. E Deus é quem está no controle.
do seu trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Então nós não precisamos achar que isso veio por acaso. Com certeza já estava nos planos e nos propósitos divinos. Esses juízos parciais dessas catástrofes que experimentamos aqui na Terra, misturados com a misericórdia de Deus, por isso que não somos consumidos, elas apontam para o grande dia do juízo, né? O juízo final, quando não haverá mais tempo de arrependimento. Hoje é o tempo de nos arrependermos. Não precisamos temer a criação nem a criatura, precisamos temer a Deus. E o temor a Deus nos livra dos demais temores. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, não é mesmo? E aí, para encerrar, nós gostaríamos de falar sobre o medo do futuro, que é algo que assolou muito os corações este ano, né? A preocupação. Preocupar é justamente você se ocupar previamente com algo. O que seria isso, né? A preocupação é uma tentativa de administrar o futuro. Ela é um ladrão da nossa alegria, porque em vez de nos preparar para o futuro, ela nos enfraquece no presente. E aí sofremos desnecessariamente. Por quê? Porque os nossos prognósticos podem não ocorrer. E aí sofremos sem necessidade. Ou se ocorrerem, nós sofreremos 2 vezes pela mesma questão. A preocupação ela também é inútil, uma vez que não melhoramos nossa performance por sofrermos antecipadamente. O nosso futuro não está nas nossas mãos. Ele está garantido nas mãos do Senhor. Devemos viver cada dia em sua dependência. A preocupação ela também é prejudicial, pois drena nossas forças, empalidece nossa fé e desidrata a nossa esperança. Nós precisamos, então, lembrar do texto que Jesus nos fala em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Em vez de vivermos sufocados pelos temores do futuro, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que o Senhor, como nosso provedor, suprirá cada uma de nossas necessidades. Para o seu passado, há perdão. Para o seu presente, a companhia eterna de Jesus. E para o seu futuro, há promessas. Glórias a Deus por isso. Então, para concluirmos, qual seria o antídoto para o nosso medo? Vamos lembrar o que está escrito em Mateus 1:23? E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é o remédio de Deus para os nossos temores. Os irmãos puderam acompanhar. Eu tive o prazer de estar escrevendo devocionais também durante esse período de pandemia e elas foram agrupadas em um devocionário também que nós lançamos agora como um presente de Natal e esse foi o tema central, né? As prescrições divinas, quais seriam os remédios que Deus em sua palavra já tinha nos prescrito para os nossos corações, para as nossas almas. E o centro de toda essa prescrição do nosso Senhor é justamente o seu Filho Jesus. Ele é a resposta para os nossos problemas. E nós precisamos saber que Ele é o remédio para os nossos temores. Quando Ele nasceu, a mensagem mais repetida foi: não tenham medo, não temas. Essa é a mensagem que nós queremos deixar para hoje. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que deixou a glória para armar a sua tenda conosco. E antes de subir ao Pai, Ele prometeu: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco nos dias ensolarados de alegria e nos dias escuros de dor, na celebração da vida e também quando a morte chegar. Ele está conosco nos dias de saúde e também quando a enfermidade enfraquece o nosso corpo. Quando nossa vida financeira está de vento em popa e quando estamos também desempregados.
Ele está conosco ao longo da nossa jornada da vida e estará conosco quando tivermos de atravessar o vale da sombra da morte. Ele está conosco no tempo e estará conosco por toda a eternidade. A presença dele é o grande antídoto para o nosso medo. Amém, irmãos? Que nós possamos realmente desfrutar dessa presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, sabendo que um dia Ele virá, Ele retornará e nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. E a vitória sobre o medo vem nesse caminho, nesse sentido, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7, palavras do apóstolo Paulo. O medo, ele revela a nossa fragilidade. Somos todos humanos, somos todos frágeis e estamos todos à mercê dessa situação. A pandemia da Covid-19 alarmou o mundo e deixou os povos vulneráveis, né? Nos trouxe essa lembrança de que todos nós somos suscetíveis. Precisamos administrar os temores que assaltam o nosso coração. Onde podemos encontrar ajuda? Esse texto do apóstolo Paulo nos responde, não é mesmo? Somente o Espírito de Deus que na nossa caminhada de fé, na nossa jornada cristã, pode nos trazer a coragem ao invés do medo, né? Que nós não sejamos covardes, pelo contrário, que nós sejamos confiantes em Deus. O medo atormenta e oprime, tira os nossos olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias. O medo, a pequena fé, enfraquece o amor e escurece a esperança. Como que nós podemos vencê-lo? Como vencer o medo? Vencemos o medo quando temos consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa, como nós já falamos aqui. E também vencemos quando temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza na tribulação. Socorro bem presente na angústia. Faz parte do tratamento de Deus termos de lidar com situações adversas. Em nenhum momento Deus nos prometeu que estaríamos livres de dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos advertiu que teríamos que passar por elas, mas que Ele estaria conosco para nos ajudar a vencê-las. Quando temos a experiência de lançar sobre Deus todos os nossos temores, nós também vencemos o medo. Debaixo das suas asas encontramos proteção e segurança. Deus é maior do que os nossos problemas. O que nos ameaça está sob o seu controle. Se Ele está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer. Então a questão, irmãos, não é se vamos passar por problemas, por sofrimentos. Pelo contrário, a questão é como passaremos por eles, por essas circunstâncias difíceis e como reagiremos. Reagiremos simplesmente como qualquer pessoa desse mundo reage ou reagiremos como filhos de Deus? Essa é a grande questão. E o Natal, ele vem nos lembrar justamente a nossa esperança. E isso nos traz vitória sobre o medo. É essa a meditação dessa manhã que nós gostaríamos de deixar. Fica aí a dica mais uma vez para que vocês leiam na íntegra, né? O devocionário do pastor Hernandes Dias Lopes, o Cada Dia de Natal desse ano, que veio realmente com uma mensagem muito oportuna para todas as ansiedades que vivenciamos nesse período. E esperamos em Deus que o próximo ano seja um ano diferente. Que nós tenhamos fé, sabendo que mesmo tendo fé, nós não estamos imunes, não é mesmo? Então também confiemos não somente na soberania do Senhor, mas também façamos a nossa parte, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Estejamos cuidadosos
e que nós possamos realmente nos preparar para não somente um novo ano, mas principalmente para o nosso encontro com Cristo, nosso encontro eterno com a nossa família da fé, que é para isso que nós precisamos caminhar na nossa história cristã. E precisamos estar sempre lembrando que aqui não é o nosso lugar. No nosso lugar, o Senhor está preparando para nós. Amém? Um bom dia para todos.